Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Oi, gente, tudo bem? Primeiro de tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilha. Isso nos ajuda a ampliar essa rede e levar cada vez mais expansão da consciência para mais pessoas. Esse vídeo de hoje, eu vim trazer um pouco aqui sobre o livro proibido do Exu Marabô. Esse livro é psicografado por Osmar Barbosa, tá? Ditado pelo seu Marabô, né? E também pelo Caboclo Ventania. Primeiro de tudo, eu queria falar uma coisa que é o seguinte. Quando a gente fala de Exu, muitas pessoas já têm um preconceito estabelecido de que Exu é algo maligno, que é algo ruim, algo como as pessoas veem como demoníaco. Só que, na verdade, Exu não tem nada a ver com isso. Exu é uma entidade que faz parte da vida de todos nós. Você, acreditando ou não, tem um Exu, tem um guardião ali do teu lado, prezando pelo teu livre-arbítrio, pela tua segurança enquanto encarnado. E para a gente entender melhor, existem várias categorias de Exu, mas aqueles que trabalham mais próximos de nós aqui, enquanto encarnados, pessoas simples, comuns, pessoas simples e comuns, que eu quero dizer, pessoas que não têm assim uma grande influência, que não têm grandes tomadas de decisão que vão influenciar um grande número de pessoas. Os Exus que acompanham essas pessoas, eu, você que está aí assistindo, são entidades que se comparariam ao que a gente conhece aqui como a polícia aqui no mundo terreno. Eles fazem a nossa guarda e estabelecem, guardam pela ordem e também fazem muito mais do que isso, né? Nesse livro, o seu Marabô, ele se apresenta como um espírito de grande sabedoria, um espírito muito comprometido com a evolução espiritual da humanidade, e ele vem justamente para desmistificar a figura do Exu, que muitas vezes é associada ao mal, e nos mostra que o Exu é, na verdade, um mensageiro da luz, um guardião dos nossos caminhos, e é um dos maiores trabalhadores da espiritualidade. Eles são espíritos que já passaram por muitas experiências, inclusive experiências terrenas. E eles são humanos, assim como nós. Por isso que eles nos entendem tão bem e nos ajudam a entender as nossas sombras, aqui enquanto encarnados nesse estágio evolutivo que a gente está. E hoje eles estão trabalhando em favor do equilíbrio, em favor da justiça espiritual, em favor da ordem universal, e de forma alguma eles são demônios. Não são demônios, não tem nada a ver com entidades malignas, mas eles são servidores do bem, com funções específicas dentro da criação divina, dentro do todo. Por exemplo, a gente diz que Exu são mensageiros, porque quando a gente faz lá uma oração com muito fervor, pedindo alguma coisa, são eles que encaminham essa mensagem para seres de luz mais elevados, que aí vão determinar se a gente tem o merecimento ou não para receber aquele pedido. Se a resposta for sim ou não, é o Exu que vem e executa esse retorno para nós. Os Exus, eles também são guardiões dos nossos caminhos, porque eles são seres que zelam pelo nosso livre-arbítrio e abrem e fecham os nossos caminhos conforme a nossa evolução e o nosso merecimento. E nesse livro, o seu Marabô, ele nos leva para um local que é chamado Reino dos Exus, Reino de Exu, na verdade, que é como se fosse um local onde existe uma organização espiritual estruturada, onde os espíritos estudam, aprendem e se capacitam para se tornarem Exus. E assim eles vão substituindo os trabalhadores que antes eram Exus, mas que evoluíram, concluíram o seu tempo trabalhando na falange de Exus e foram trabalhar em outros planos mais elevados. Ou seja, o trabalho de Exu, ele é transitório e evolutivo. Um espírito ele não vai ficar toda a eternidade trabalhando como Exu. Aquilo é um momento da existência espiritual dele. Assim que ele cumprir, que ele conseguir evoluir naquela tarefa ali, ele vai ir para outro cargo, para trabalhar em outra falange, se identificar com outro tipo de atividade,
e assim vão se formando sempre novos Exus para irem substituindo essas vagas que vão abrindo, né? E no livro o seu Marabô ele também comenta o seguinte, que o que existem são falanges de Exus. Isso a gente precisa ter muito claro na nossa mente. Não é o seu Exu Marabô, o único, um espírito só. O seu Exu Caveira. Não. São grupos, são vários, são inúmeros espíritos que se afinizam com essa energia e se apresentam nessa roupagem de Exu Marabô. Se representam com essa personalidade de Exu Tranca-Rua, como Exu Caveira e assim por diante. São como se fosse uma roupa que aquele espírito veste para trabalhar, como se fosse um, um uniforme. E assim acontece também nas falanges de Caboclo, na falange de Preto Velho, de Herê, e assim por diante, né? São grupos que trabalham em cada uma dessas falanges sob as leis espirituais, servindo ao alto, voltado sempre para o bem e para a evolução, primeiro de si mesmo e depois de todos nós, né? E quando eles foram nesse local, no reino dos Exus, o espírito que estava lá, isso é uma informação que me pegou bastante, sabe? Que tinha um espírito lá que tinha uma certa influência, digamos assim, que dá para entender pelo que ele descreve ali, que era alguém que tinha uma hierarquia mais elevada, que era um espírito que estava com vestes de um sacerdote católico. Então ele descreve tudo isso no livro para a gente conseguir trabalhar esse preconceito, trabalhar essa separação que a gente faz com as religiões, essa separação que a gente faz com a própria espiritualidade, de que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, isso aqui, essa religião aqui não mistura com essa, e assim por diante. São coisas separadas. Só que, na verdade, no plano espiritual, tá todo mundo junto e unido, trabalhando pelo bem e pela evolução de todos. Não importa se foi católico, se foi evangélico, se foi um bandista, enfim, todo mundo está trabalhando junto e unido em prol da evolução de todos. Mas por que esse livro se chama O Livro Proibido? Porque nele, o seu Marabô, ele traz uma crítica muito explícita e muito forte às casas espíritas e aos terreiros de Umbanda, ou a qualquer tipo de prática religiosa no geral, independente da religião. Mas ele é bastante incisivo, bastante direto, assim como todo Exu, denunciando principalmente a comercialização da fé. As pessoas que cobram por atendimento, que cobram por trabalhos e ignoram completamente a caridade. E ele bate muito forte nesse ponto da irresponsabilidade dos médiuns despreparados, que não estudam, que não buscam se melhorar intimamente e acabam, às vezes, sem nem perceber, se conectando com espíritos mais densos e acham que estão conectados com espíritos de luz, com espíritos evoluídos. Ele critica muito também os dirigentes que se deixam levar pela vaidade, pelo status, e tudo isso faz com que as práticas espirituais que a gente tem hoje, elas vão perdendo o sentido original, e o que a gente acaba vendo, na verdade, são pessoas, são médios ou dirigentes que se perdem completamente na vaidade, na ganância, no ego, e acabam se afastando dos verdadeiros guias espirituais. Porque, infelizmente, o que a gente percebe hoje é que a mediunidade ela virou uma profissão em muitos lugares, e isso acaba comprometendo muito a ligação com os planos superiores. Então, às vezes, é muito de você sentir a energia daquele local, observar o comportamento dos trabalhadores, para você perceber se aquele ambiente é um local que sim tem espíritos de luz ali trabalhando, ou na verdade não, porque às vezes você acha que está se consultando com um preto velho, que você está se consultando com um caboclo, que você está recebendo um, um direcionamento da luz ali, e na verdade não. Às vezes não tem nem o espírito, às vezes é o próprio médium, ou às vezes é um espírito denso falando ali para você pagar 200, 300 reais uma oferenda e isso vai resolver a tua vida. Não, isso não existe. Não é assim que a gente resolve os nossos problemas. A gente só consegue resolver os problemas que a gente tem quando a gente para de procurar fora e olha para dentro. E uma questão assim bem importante que ele falou
ali no livro que 90% das incorporações hoje são manifestações do próprio médium e não no espírito desencarnado. Ou pior ainda, é a manifestação de um Kyumba ou de um Egum, que são espíritos negativos, e o médium e o consulente acha que é uma entidade de luz que está ali. Porque as incorporações hoje, elas são conscientes, né? Antigamente, há uns anos atrás, eram incorporações inconscientes, onde o guia ele apagava o médium e o médium ficava totalmente inconsciente, então era 100% guia ali. Hoje em dia não, o médium ele está totalmente consciente durante a incorporação, então é 50% médium, 50% o guia. Por isso que entra essa questão que a espiritualidade está sempre falando da importância da moral do médium, a importância da reforma íntima, do autoconhecimento, da preparação espiritual, porque nenhum espírito ele entra totalmente no corpo do médium. A incorporação ela é uma fusão entre esses campos energéticos. Então, lembrando, 50% médium, 50% guia. Então, como que você vai dar para a pessoa que às vezes está pedindo ajuda de uma coisa que você não tem dentro de si? O guia ele vai usar tudo aquilo que está no teu arcabouço mental para conseguir passar a informação, para conseguir passar a mensagem para a pessoa que está ali pedindo ajuda, que está precisando de uma palavra amiga, está precisando de um conforto. Então, se você não busca, como que você vai ser uma boa ferramenta? Então, para que a mensagem ela seja autêntica, precisa sim ter muita responsabilidade, precisa ter preparação por parte do médium também. Não é só você chegar lá, incorporar e ver no que dá. O médium verdadeiro, ele precisa ter uma conduta reta, precisa ter humildade, precisa ter vigilância dos pensamentos, vigilância das atitudes, sempre em compromisso com o bem, sempre em compromisso com a energia do amor. E o livro ele alerta justamente sobre isso, que muitos médiuns acabam não passando no teste do prestígio, no teste da fama, do dinheiro, e acabam se afastando dos guias verdadeiros. E aí, quando isso acontece, os guias eles se afastam, porque o médium não está mais vibrando na energia do guia. Então, eles acabam sendo obrigados, né, por questões vibratórias, questões de frequência, a se afastar e o médium ali se consorcia com espíritos mais densos, mais negativos, sem nem se dar conta. E aí os guias vão procurar outros médiums para executar aquele trabalho, porque ninguém é especial e insubstituível. Se você está ali fazendo um trabalho hoje como médium, saiba que é 2 toques você é substituído se você não seguir no caminho ali que a espiritualidade precisa que você siga para que o trabalho seja executado. E algo que ele falou que me tocou bastante foi que quando isso acontece, dos guias terem que se afastar, quem mais se magoa são eles próprios. São os guias, o Exu, o Caboclo, o Preto Velho, porque a gente se esquece, na verdade a gente nem para prestar atenção nisso, que eles são humanos também, que eles têm sentimentos, e que quando eles trabalham conosco, eles acabam criando um laço de amor, um laço de carinho, e quando eles precisam se afastar por causa da nossa má índole, isso magoa profundamente eles. Mas que assim como nós, eles também estão em evolução e eles precisam aprender a trabalhar essa questão do perdão, da compaixão, do amor, mesmo que a pessoa tenha errado, do entendimento de que às vezes a gente está dando aquilo que a gente tem, né? E no final do livro, o seu Marabô, ele profetiza, né, que no futuro todas as religiões elas vão convergir para uma só fé espiritual, totalmente voltada para a ética, voltada para a fraternidade, voltada para o amor verdadeiro. Não vai ter mais rótulos ou disputas religiosas. E o verdadeiro caminho espiritual é o do amor, é o da humildade, é o do serviço. E que a gente precisa entender também que todos nós temos uma missão. Ninguém está aqui encarnado à toa. Você pode não ter uma missão grandiosa, assim, de estar num trabalho espiritual, enfim, mas você tem uma missão. Seja de reparar uma dívida com o teu pai, reparar uma dívida com a tua mãe, se melhorar algum desequilíbrio que você tem internamente. Isso é missão também. Todos nós temos uma missão e a gente está o tempo todo cercado
por amigos espirituais que nos acompanham. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, sempre com consciência, sempre com ética e com o coração aberto. É isso. Beijo no coração de vocês. E leiam esse livro, ele é muito curtinho, é muito rápido de ler e muito rico de informação. Vou deixar aqui embaixo o link no Drive para você baixar e ler.